Quem tem razão? Bom, vamos lá. Senhores, antes de tudo, preciso agradecer pela compreensão. Nós estamos justamente transmitindo essa entrevista coletiva do ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino. Senador Euriovisto, eu começo com o senhor. Qual a avaliação que o senhor faz desse momento? Mas eu estou questionando aqui e fiz questão de fazer essa abertura, porque o que levou a existir todo esse movimento, que até então era pacífico, em relação ao questionamento do momento político do país? Até porque a Constituição nos garante essa liberdade de expressão. Democraticamente, vários movimentos já fizeram isso, de esquerda, de direita, de centro, mas enfim, isso acontece no país. É importante entender o porquê que eles estão questionando. Porque esse questionamento que levou, talvez, a presença de radicais a procederem da forma como aconteceu ontem. Mas o movimento de questionamento sempre existiu. De fato, e é importante notar e frisar mais uma vez, não dá direito a ninguém depredar prédio público ou qualquer propriedade privada. Mas vamos lá. Senador, qual a sua opinião, por gentileza? Olha, primeiro, meu boa tarde a todos que nos ouvem, boa tarde a você, boa tarde ao meu colega de debate. Veja, eu acho que nós vivemos uma situação no nosso país como nunca vivemos antes. A base da democracia são as eleições. Quantas eleições nós já tivemos para presidente da República, para deputado, para senador, para prefeitos em nosso país? Centenas, talvez milhares, se considerarmos todos os cargos. Imagine que em cada eleição sempre há uma parte vitoriosa e há uma parte derrotada. O que é a base da democracia? Os derrotados aceitam a derrota e vão para a oposição. Aguardam a próxima eleição e pacificamente tentam reverter o resultado das urnas. O que é que nós estamos assistindo hoje? Alguns seguidores do ex-presidente Jair Bolsonaro, alguns, não todos, mas alguns, não aceitam o resultado das eleições. E a hora que não aceitam pacificamente o resultado das eleições, vão acampar na frente de quartéis e pedir que os militares façam uma intervenção, que anulem o resultado das votações. Você imagina se a moda pega. Se toda vez que tivéssemos uma eleição para presidente da República, o lado perdedor fosse para a porta dos quartéis pedir o fim da democracia. Então, você só pode anular uma eleição com o fim da democracia, com intervenção armada. Isso é um absurdo, isso não tem sentido. Essas pessoas precisam entender que o resultado da eleição é soberano, não é? Não há o que fazer. O que se pode fazer numa sociedade civilizada é ir para a oposição, é fazer isso que você diz, o debate democrático, civilizado, sem depredação do patrimônio público, sem invasão de prédios públicos, sem colocar em risco a segurança de ninguém. Isso é parte da democracia, isso é bonito. Agora, o que aconteceu ontem foi uma barbárie, foi uma demonstração de barbárie, foi a negação de tudo que está na nossa Constituição. Você não pode depredar o Supremo Tribunal Federal, você não pode depredar o Congresso Nacional, você não pode depredar o Palácio do Planalto, você não pode depredar coisa nenhuma, nem propriedade privada, quanto mais pública. Então, os responsáveis por essa barbárie têm sim que ser investigados, tem sim que ser chamado às suas responsabilidades, tem que responder sobre as penas da lei. Isso, minha opinião. Agora, nós temos, por outro lado, decisões como essa do ministro Alexandre de Moraes, de tirar, por medida monocrática, o governador em exercício, legitimamente eleito pelo povo, por 90 dias do seu cargo. A minha pergunta é, até onde vai o poder do ministro Alexandre de Moraes? Até onde vai o poder de qualquer ministro do Supremo Tribunal Federal, isoladamente, por decisão monocrática? Se ele pode tirar o governador, eu pergunto, ele pode tirar um senador? Se puder tirar um senador, um deputado, eu pergunto, ele pode tirar um presidente da República? Nós temos o quê? Um colegiado para julgar causas constitucionais? Ou nós temos 11 ditadores? Como dizia Rui Barbosa, a pior ditadura é a do judiciário, porque você não tem a quem recorrer. Ah, ele tem o poder cautelar? Tem, mas isso tem que ter um limite.
E as decisões monocráticas também têm que ter um limite. Eles mesmos estão reconhecendo isso agora, né? Eu tenho lá um projeto para limitar essas decisões monocráticas. Sim. Não é para extinguir, para disciplinar. E, infelizmente, até hoje não foi votado. Agora, nada do que for feito, por mais que haja uma punição exemplar a todos os responsáveis pelos atos de vandalismo de ontem na esplanada dos ministérios ou na Praça dos Três Poderes, para ser mais preciso, nas três casas, inclusive, no Senado, no Congresso, no Supremo Tribunal Federal e no Palácio do Planalto, nada disso vai fazer desaparecer todo o inquérito acusado de ilegal que hoje está no Supremo Tribunal Federal, das medidas arbitrárias de afastamento da possibilidade de liberdade de expressão de parlamentares, de cidadãos brasileiros, esse clima de perseguição que se tem hoje no país. Como é que se resolve tudo isso? De novo, eu vou insistir na pergunta, senador, como é que se pede democracia? E que bom que o governo esteja falando sobre isso agora, sem ter exemplos de democracia aqui, antecedentes, coisa de meses atrás. Olha, acho que estamos todos de acordo. Como é que se pode combater uma ilegalidade com outra ilegalidade? Isso é a barbárie, é ilegalidade contra ilegalidade. Veja como são as coisas. O Senado precisa se debruçar e regulamentar o nosso judiciário, notadamente o nosso Supremo Tribunal Federal, notadamente as decisões monocráticas. Precisa, não dá mais. Todos os dias nós temos uma novidade com essas decisões monocráticas, e elas são as piores possíveis. Desde o inquérito em que o ministro Alexandre de Moraes é, ao mesmo tempo, a vítima, o investigador e o juiz, até agora, afastamento de um governador. Eu só queria chamar a atenção que eu li a decisão do ministro Alexandre de Moraes. Em nenhum momento, estou falando, nem o senador Randolph, nem a AGU pediram o afastamento do governador. Eles fizeram várias perguntas e o Alexandre de Moraes respondeu a essas perguntas, mas eles não pediram o afastamento do governador. E veja como são as coisas, como o nosso sistema jurídico está precisando de uma mexida forte. O próprio ato do presidente da República, que é o primeiro mandatário da nação, intervindo setorialmente só na segurança do governo do Distrito Federal, esse ato vai ter que ser aprovado amanhã pelo Congresso Nacional ou não. Não é um ato monocrático do presidente da República. Agora veja o seguinte, o ato do ministro Alexandre de Moraes de intervir globalmente no governo do Distrito Federal e afastar um governador será julgado por quem? O plenário do Supremo vai se pronunciar sobre isso? Não vai. Não vai. Sobre a compreensão política de que ele é um defensor da democracia, está se deixando passar aí uma boiada de ilegalidades cometidas pelo Supremo Tribunal Federal. Eu reconheço a importância das instituições, reconheço a importância do Supremo Tribunal, reconheço mesmo que muitas atitudes do ministro Alexandre Garcia foram necessárias e importantes, e até sou grato a ele, e foram tomadas dentro da Constituição, mas tem outras que ele tomou que não são suportáveis mais. Isso que ele está fazendo, no meu entender, é apagar uma fogueira jogando um balde de gasolina em cima. Você alimenta as pessoas que estão revoltadas contra as injustiças quando você comete outras injustiças. Sim. Isso leva a mais manifestações. E nós caímos num ciclo insano. Temos que combater todos os saem da Constituição, mas temos que fazer isso dentro da Constituição. Senão, isso jamais vai ter fim. Doutor Fábio, eu vou pegar aí um trecho do que disse o senador Oriol Vista a respeito da Constituição. O senhor já tinha feito menção a isso, mas é importante notar que a gente sempre teve um referencial, e o referencial era a Constituição, desde o período da redemocratização, desde 88.
Nós tivemos aquelas manifestações de black blocs. Era impressionante o como advogados apareciam do nada para tirar pessoas que tinham arrebentado bancos, pontos de ônibus, enfim, que tinham depredado, inclusive patrimônio público. Lá em 2013, em relação a quebrar... 2006 houve, por exemplo, uma tentativa de entrada, aliás, bem sucedida por um aspecto e por outro mal sucedida, mas enfim, quebrou-se ali também vidraças. Teve um funcionário do Congresso que teve um problema de aprofundamento craniano por causa de uma pedrada, que recebeu de uma manifestação, naquele momento, de movimentos chamados de esquerda, que a própria imprensa chamava de movimentos sociais. Agora todo mundo, usa-se uma expressão completamente exagerada. Mas a gente sempre teve um referencial. E os brasileiros às vezes reclamavam do referencial, que é a Constituição do país, porque às vezes ela era, digamos, interpretada de forma a beneficiar o réu. Mas, enfim, tinha-se um referencial. Agora, pelo que a gente está percebendo, esse referencial é vez ou outra seguida, dependendo da conveniência. O senhor não acha que é por causa disso que as pessoas... Eu estou falando da sociedade pacífica que não quebrou vidro nenhum ontem, da sociedade pacífica que está trabalhando e precisa de segurança institucional, que precisa de uma série de coisas para continuar a se desenvolver nesse país, e nós precisamos continuar a nos desenvolver. Essa sociedade tá inquieta, ela está preocupada com as coisas, porque a primeira coisa que ela perdeu foi esse referencial. Não se sabe se a Constituição vai ser seguida por quem deve guardá-la. Outro, só fazendo um pequeno parênteses, o senador Guimarães fez menção ao Randolph. O Randolph, de fato, não pediu o afastamento do governador, mas ele pediu para incluir o governador no inquérito e pediu o afastamento de um secretário de Segurança Pública. É lamentável do mesmo jeito. AGU e senador, deputado, quem quer que seja, não pode fazer esse tipo de requerimento. Segundo ponto, eu nem entro no mérito da questão de ser monocrática ou não, porque nenhum colegiado do STF poderia afastar um governador. E eu deixo claro aqui, Piotr, que eu nem conheço o governador, não tenho vínculo nenhum. Mas o senador Guimarães falou uma verdade. É um precedente extremamente perigoso, porque nós temos 26 estados e o Distrito Federal, então são 27 governadores. Quer dizer, os governadores, nenhum se manifestou até então contra essa decisão, deveriam se manifestar, porque é atentatório à separação dos poderes, ao pacto federativo, os estados têm autonomia e os governadores deveriam, no mínimo, se manifestar. Não para defender se o governador foi omisso ou não, mas pela decisão, que é totalmente contrária ao texto constitucional. A segunda questão, como você bem pontuou, a sociedade ela precisa de segurança jurídica. E todo santo dia é um flash, é alguma coisa nova que causa estranheza. Eu vou pegar uma passagem, e eu não vou ler, mas eu memorizei. Na decisão do nobre ministro do STF, o ministro Alexandre de Moraes, ele determinou que ônibus, nada de ônibus, não pode ter o trânsito de transporte no Distrito Federal. Isso nos leva ao estado de sítio. Você está cerceando o direito constitucional de pessoas que querem realmente exercer o seu direito de ir e vir, de se manifestar. E graças à conduta de ontem, vai ser tudo posto num balaio e mais direitos fundamentais serão destruídos. Então, eu acho que nós temos que tirar o pé. Nós temos que tirar o pé do acelerador e, principalmente, rogar para as nossas instituições mudar o discurso. Essas 300 pessoas que estão lá, literalmente, serão presas em flagrante delito. Uma vez encaminhados para a audiência de custódia, eu espero, sinceramente, que o Poder Judiciário local analise caso a caso. E quem merecer ser preso, que seja preso. E quem merecer responder o processo de liberdade, que aconteça dessa forma. Mas, Piotr, vou pegar 3 exemplos. As Constituições de 1891, 1934 e 1946. Uhum. Sabe quando que o presidente podia decretar a intervenção federal nessas 3 constituições? Sim. E, de fato, não se falava em pôr fim a grave comprometimento da ordem pública. Era em caso de guerra civil. É uma prova, é uma medida extremamente excepcional. Quando se decreta a intervenção, você mitiga a autonomia do ente federativo. Isso começou com o Distrito Federal. Mas se a coisa continuar dessa forma, ela poderá se alargar para outros estados e outras autoridades. Deixa eu fazer uma rápida pergunta. Eu vou pedir só 30 segundos de resposta para os senhores, porque nós temos uma questão de tempo aqui. Senador Oriovisto,
Diante do que nós estamos vendo, e claro, ontem foi um ato extremista de quebrar patrimônio público, seja quem fosse, extremistas do próprio movimento, exaltados ou se infiltrados, isso a investigação vai checar. E a gente está esperando que ela de fato ocorra de forma célere e sob a lei. Mas, na sua opinião, diante do que nós vimos ontem, esses exageros inconstitucionais também do lado que agora pretende apurar, se por acaso houver, e alguns dos senhores já estão manifestando aqui que estão acontecendo, isso pode mudar a narrativa do que está sendo vista hoje pelo mundo? Porque a gente viu o próprio ministro agora da Justiça fazer questão de tentar criar similaridades entre o que aconteceu em Brasília ontem, como, por exemplo, o que aconteceu no Capitólio em Washington, que, claro, fica de fácil aceitação pela comunidade internacional, pelo público internacional. E a realidade brasileira, quem conhece são os brasileiros. Essa série de inconstitucionalidades, de afrontas à Constituição, ao Estado Democrático de Direito, ao direito de defesa, à liberdade de expressão, os brasileiros é que conhecem. O mundo não sabe o que está acontecendo aqui. O senhor acha que isso tende a, inclusive, mudar a narrativa ou não? Não, eu não vejo que vai mudar a narrativa. O mundo certamente vai enxergar o que houve no Brasil realmente com uma grande semelhança com a invasão do Capitólio. Aliás, se você reportar a nossa história recente, a amizade do ex-presidente Bolsonaro com o ex-presidente Trump, né? O ideólogo dessa coisa toda, que agora já está morto, Olavo de Carvalho, as posições que ele tinha, ele é falecido há pouco tempo, Sim. Ele via um comunista atrás de cada porta, ele via um atentado contra a democracia, contra a liberdade atrás de cada porta, todo mundo era suspeito. Eu conheci pessoalmente Olavo de Carvalho, ele já é falecido, e eu não gosto de falar muito de pessoas que já foram falecidas. Mas eu não falo dele, eu falo das suas ideias. Sim. São ideias realmente horrorosas, que não têm nenhum cabimento. O Trump tinha outro ideólogo muito parecido com ele. Tá? Então, existe uma semelhança, sim. Esse movimento de extrema-direita é um fenômeno internacional. Há uma semelhança. A nossa versão tupiniquim aqui disso é que as diferenças estão que lá a coisa foi mais pesada, né? Tivemos mortes, foi uma situação bem mais complexa do que a nossa. Mas, em compensação, aqui no Brasil foi invadido não só o nosso Capitólio, que seria o nosso Congresso, mas foi invadido também, como se fosse invadido lá a Casa Branca e como se fosse invadido lá a Suprema Corte. Sim. Lá não houve invasão nem na Casa Branca e nem na Suprema Corte. Tá. Então, por um lado, no Brasil foi melhor porque não tivemos mortes. Por outro, foi pior porque tivemos invasão dos três poderes. Doutor Fábio, 30 segundos para o senhor. O senhor acha que, se por acaso esticar-se a corda muito agora, da forma como está se apurando, inclusive atropelando a Constituição, conforme o senhor já falou, isso pode mudar como o fato vai ser narrado a partir de agora ou não? Esticar a corda, eu creio que nós vamos viver dias muito sombrios, Sim. Principalmente pela inércia das nossas autoridades, e aqui eu coloco a instituição que eu pertenço, que é a Ordem dos Advogados do Brasil, que não se manifesta em hipótese alguma. Eu me recordo no ano passado que foi feita aquela carta assinada à democracia na USP e ninguém fala absolutamente nada. Então, Piotr, objetivamente, esticando essa corda cada vez mais, ela vai romper, e ela vai romper para o lado mais fraco. E o povo brasileiro vai pagar caro essa conta, principalmente por culpa da omissão das nossas autoridades, com todo respeito ao senador Guimarães, ao Senado Federal, deputados e tantos outros que estão se omitindo. E aqui eu me refiro, juristas competentes, brilhantes, professores, pessoas que conhecem a lei e a Constituição como ninguém e não se pronuncia em nada. É um oportunismo político escancarado.